gente sabe como é que a banda toca, né? Quando o cara tá por baixo, todo mundo quer chutar a cara do cara caído. Mas quando o cara tá por cima, o que não falta é puxa-saco, é gente querendo colar, é gente querendo, vem cá, eu quero fazer parte da turma. Porque agora empresários intensificam o diálogo com o Lula e até ministros de Bolsonaro estão mandando recados. E a Mônica tem os detalhes. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, a pesquisa IPEC divulgada ontem, ela mostrou, né, o que pode ser uma evolução desde a semana passada, com o aumento das chances do Lula vencer no primeiro turno, embora isso não seja de forma alguma, né, Megali, uma certeza. Bom a gente deixar isso aqui claro, pelo menos é a minha percepção. Na semana passada, o Datafolha mostrou que o Lula tinha 50% dos votos válidos, com 50% mais um. Ele poderia vencer no primeiro turno, como manda a regra eleitoral, e ontem o IPEC mostrou o ex-presidente com 52% dos votos válidos, mantendo o que o próprio Instituto já tinha dado a ele na semana anterior, e consolidando, portanto, Megali, essa impressão de que sim, há alguma chance, alguma possibilidade de vitória já na primeira rodada, né? Embora, repito, seja algo difícil, um desafio, e até mesmo algo inédito para o PT, que nunca venceu em primeiro turno uma eleição presidencial. Mas só a possibilidade, né, Megali, e também o fato de as pesquisas mostrarem que se tiver segundo turno, Lula também tem, pelos números de hoje, maiores chances de vencer, já está levando muita gente que estava distante a costear o alambrado, que é uma frase do Leonel Brizola, né, rodeando, chegando junto. Então, o Lula hoje tem um almoço com empresários que promete ser grande, né, para mais de 100 empresários, muitos gigantes em suas áreas de negócio. A gente já mostrou aqui na semana passada encontros que ele estava tendo mais reservados, né? A gente citou até dois encontros com o empresário Rubens Ometo, da Cosan, que é gigante do agro, gigante na área de infraestrutura. Houve vários outros pequenos encontros, mas hoje vai ser algo maior nessa reta final de campanha, com empresários de vários setores, muitos dos quais se mantinham até agora a uma distância segura, né, do petista, temendo comprar uma briga com o governo. E uma outra surpresa, Megali, que eu colhi justamente nessa área do empresariado, é que ministros, políticos e autoridades ainda empenhadas na campanha de Jair Bolsonaro, mas analisando bem o quadro, já começam a mandar recados, né? Recados para conversar, recados de que nunca tiveram nada contra ele, recados de que não pretendem desqualificar uma eventual vitória dele, recados de que vão para a oposição, mas não uma oposição selvagem para derrubar o governo, ou seja, recados de, no mínimo, Megali, uma boa vizinhança. Sabe que começa com uma boa vizinhança, se de fato Lula for para o governo, essa coisa seguramente evolui para um outro tipo de relacionamento, né? Então é isso, hoje vamos esperar o que o ex-presidente vai falar para esses empresários, né? E mais do que isso, como esses empresários vão reagir às falas do ex-presidente. Porque quanto maior a expectativa de uma vitória, obviamente maior impacto do que um candidato fala, né? O que dá peso à fala dos candidatos é justamente a possibilidade deles de vitória. Hoje a gente vê que tem dois candidatos aí que estão com alguma chance de vitória, o Lula na frente, Bolsonaro no páreo, forte também, né, mantendo ali os seus 35% no segundo turno, mantendo seus 30% no primeiro turno, mantendo essa possibilidade de ir para o segundo turno com mais um mês de batalha por corações e mentes. Mas então o peso das falas dos dois é bem grande e hoje nós vamos ter aí a oportunidade de ver como é que Lula vai dialogar com esse empresariado de uma forma assim mais aberta, mais explícita, né, não em encontros reservados. A Valdirene, ela conseguiu resumir bem. Ela diz assim, olha o Lula recebendo aquele recado. Oi, sumido. Oi, sumido. Mas é Exatamente, isso. Numa economia... Oi, o quê? Oi, sumido. Sabe aquela que aparece no WhatsApp, Mônica? Mas é verdade. Porque numa economia vigorosa de mercado, pega a americana, por exemplo, você tem muitos empresários que se posicionam e outros que preferem ficar fora do jogo político. Mas os que se posicionam, ou estão do lado do Partido Democrata ou dos republicanos. Pega os irmãos Koch, por exemplo. São trilhardários e são grandes apoiadores do Partido Republicano. Você nunca vai ver esses caras ensaiarem alguma participação ao Partido Democrata. Aqui no Brasil, pela nossa estrutura econômico-fiscal, os empresários e governos vivem uma espécie de comensalismo, em que um lava a mão do outro.
Empresário é essencialmente, e isso é até uma questão de necessidade, não é necessariamente uma crítica qualitativa que eu estou fazendo, é uma necessidade mesmo. Porque no Brasil é difícil o grande empresário se virar sem a mãozinha do governo. A gente não tem uma economia plena de mercado, infelizmente. E aí a gente vê gente que estava até ontem dormindo de conchinha com o Bolsonaro se bandeando agora para os lados do PT. Né? E assim tem sido o jogo político e econômico no Brasil nas últimas décadas. Diga, Mônica. Não, eu estou falando, você imagina, até que eu falei de ministros, políticos, autoridades, né? Você imagina o que quer dizer, você tem uma disputa mais acirrada entre os dois em alguns estados, mas no Nordeste há uma preferência por Lula muito forte. Você imagina o que é você ser um político no Nordeste fazendo campanha contra o Lula hoje com uma preferência tão grande. Então há, obviamente, também, não só na área de empresários, mas também na área política, uma questão de sobrevivência, né, Megali, e de necessidade de, no mínimo, estabelecer pontes, né?